texto que eu quis trazer para vocês, porque ele é um beabá das posturas construcionistas, né? Uma questão extremamente importante, é importante para o construcionismo, mas é importante sobretudo para este núcleo, até porque ele se chama práticas discursivas, né? É o papel da linguagem na construção da realidade, das realidades, né? Porque essa é outra coisa que é bom vocês prestarem atenção, porque muitas vezes os textos construcionistas falam de realidade, a construção social da realidade. Mas nós hoje em dia já estamos trabalhando com uma postura onde a gente considera que as realidades são múltiplas, há versões de realidade. Tá? Então são construções no plural e são realidades no plural. Mas, de qualquer jeito, a linguagem, o papel da linguagem é fundamental. Outra coisa que o texto não aborda, porque esse texto é de 2007, é a questão de que também as materialidades são importantes nessa construção das realidades. Né? É um longo caminho, primeiro pela desconstrução, né, de uma realidade como sendo espelho, linguagem como espelho da realidade, né? Isso é uma primeira desconstrução, né? Já foi bastante complicada essa desconstrução. Certamente uma das coisas que ele faz aqui é falar do giro linguístico, né? E de como a linguagem passa a ter um papel fundamental nas maneiras como se trabalha com o cotidiano, mas também as construções sobre a realidade. Né? A outra questão é de pontuar que o construcionismo não é uma teoria. Né? O construcionismo é um movimento, e como todo movimento, ele é processual, certo? Então, não dá para falar de um construcionismo que fica parado no tempo. Né? Então, essas questões que eu falei, por exemplo, né, das realidades serem múltiplas, né, essa questão que eu falei das materialidades, elas já são avanços nesse movimento. Então, lembrar isso, que é um movimento e, portanto, é um andamento. Né? E isso é uma coisa que tem que prestar atenção em todos os nossos autores, não só os autores construcionistas. Né? Tudo bem. O que é que caracteriza o construcionismo? Aqui na página 27, o Ricardo deixa isso muito claro, né? Então, é uma postura anti-essencialista, né? É uma postura relativista. Gente, vocês não imaginam como isso gerou atritos. Tá? Aqui dentro da PUC, em outros âmbitos, porque assim, ser relativista é do mal. Literalmente assim, é do mal. Né? E aí você tinha que explicar, não, quando eu digo que é relativista, eu não estou dizendo que vale tudo. Eu estou dizendo que historicamente as coisas mudam. Tá? Então até o que é considerado bom hoje pode ser considerado mal amanhã, certo? Então relativismo é visto no tempo longo, não é visto na postura que você adota hoje. Hoje eu posso adotar a postura A e amanhã a B, tudo bem porque eu sou relativista. Não é isso. Relativismo é uma consequência de você considerar que a realidade é socialmente construída. Se ela é socialmente construída, tá? Obviamente, ela é relativa. Para compreender a diferença, você tem que entender ser anti-essencialista e relativista. Né? Mas isso não implica em que tudo vale. Por quê? Né? Porque aí entra uma questão moral. Né? Nós definimos aquilo que é bom para a coletividade. Né? Então, armar professores como quer o Trump, né? Você não vai dizer, bom, né, Estados Unidos... Não, você se posiciona por ser anti-armamento, por ser anti-violência, por ser tararã, tararã. Tá? Por ser professora, né? Mas você entende que tem gente que defende, justamente porque você e o seu grupo pode ser absolutamente contrário a uma certa determinada posição. Mas veja as implicações disso.
se eu entrar de sola, né, com todo o meu aparato militar para defender que os professores deveriam carregar armas e toda a minha legislação, tá, eu estou fazendo uma violência em relação àqueles que são pacifistas, né? Então, tomar partido, né, é uma questão de combate, de poder. Construcionismo não é gentil. Construcionismo é extremamente, as posturas construcionistas, elas são extremamente combativas, né? De um lado combativas, que dizem, não precisaria ter sido assim, que essa é a base de todo o construcionismo. Tá? X não precisaria ter sido assim. Aí, né, o nosso amigo Ricardo faz uma coisa que eu não sei se eu gosto, que é de fazer praticamente uma diferenciação entre um construcionismo e a psicologia discursiva. Tá? Eu acho meio complicado. Eu acho que uma psicologia discursiva, primeiro ela tende a ser não essencialista, ela tende a estar muito afiliada ao construcionismo. Tá? Então eu não entendo muito bem por que eles fazem isto neste texto, a não ser que ele faça isso para poder introduzir o que são práticas discursivas e a abordagem das práticas discursivas. Né? Certamente a maneira como nós vemos a árvore é diferente da maneira como a formiga vê as árvores ou como as aves veem as árvores, né? Porque o nosso aparato biológico é distinto, certo? Eu não posso impor o meu aparato biológico nos outros e dizer esta é a árvore, né? Porque o meu aparato biológico diz que essa árvore é assim, feita destes átomos, etc, etc. Tá? Pode até ser que numa dissecação total se possa dizer que o mundo inteiro é feito de átomos, né? Mas isso não nos dá as pistas que nos interessam como ciências humanas, né? Que é o que a gente faz com a árvore, né? O que a formiga faz com a árvore, o que a ave faz com a árvore. E isso vai depender do aparato biológico de cada um, somado, voltando à questão da Mariana, somado, obviamente, a uma série de historicidades da nossa formação, certo? É complicado, né? Eu estou complicando a vida de vocês de propósito, certo? Porque também esses aparatos biológicos não são estáveis, né? Não são estanques, né? Eu olho para a nossa obstetriz aqui. Porque eles variam, inclusive, porque determinados químicos vão afetando a nossa estrutura, a nossa, dos animais, etc., né? Assim como os próprios hábitats que vão mudando, né? Então, certos animais que acasalavam de um jeito passam a se acasalar de outro, porque as circunstâncias do hábitat mudaram, né? Então, você vê que se a gente leva em consideração as materialidades, eu acho que você não pode adotar uma ontologia que é totalmente construcionista, entendeu? Agora, tem diferenças sutis, mas importantes, né? Porque se você aceita a processualidade destas materialidades, então você não pode dizer que o mundo é um único, que o mundo é estanque, que o mundo é parado, tá? Certo? Tudo está em movimento. A árvore está em movimento, a ave está em movimento, nós estamos em movimento, nosso aparato biológico está em movimento. Por isso que ele descarta logo de cara a palavra sustentabilidade. Não tem nada de sustentabilidade. É tudo uma natureza, algum processo que está ocorrendo. É um processo. A maneira como a gente nomeia é que a gente torna essas coisas estanques. Então, quando a gente diz natural e social, tá? A gente fez uma dicotomização que é complicada, né? E que remete à falta de interação entre essas duas instâncias. Né? Mas acho que tem que avançar nessa discussão, tem que avançar, por exemplo, a gente volta à questão do relativismo. Saiu essa entrevista agora com a MOL, né? E a MOL aceitou o meu argumento, né? Ela trabalha com ontologias múltiplas, né?
e que são políticas porque elas têm implicações políticas, né? Certo? Não quer dizer que elas se contrapõem entre si, mas elas têm implicações políticas. Então ela fala em ontologias políticas, tá? Certo? Mas o próprio fato dela usar, né, a palavra ontologia significa que ela é filósofa, né, além de outras coisas. Significa que ela está problematizando esse estatuto do real. Tá? Dizer que são realidades múltiplas não quer dizer que elas não têm uma facticidade, uma materialidade, tá? Então, mas é uma discussão complicada. O que são conversas do cotidiano? Né? Certo? Então, tudo bem, vamos fugir daquelas situações de entrevista mais formais, né? Certo? Mas formalidade é um gradiente, né? Ela pode ir desde de um questionário fechado, né? Que é aplicado face a face, né? Até alguma coisa que diz, me fale sobre drogas, ponto final, né? Então, tem nuances distintas aí, né? E é muito interessante como entram rodas de conversa. Rodas de conversa entram pela via da saúde coletiva, né? Certo? Que é uma tentativa também de sair dos grupos de discussão que são tão clássicos na área de saúde, né? Grupo de discussão de hipertensos, grupo de discussão de não sei o quê, né? E rodas de conversa tem uma carinha menos rigorosa, né? Menos formal, né? Mas no fundo, né, gente, se a gente for pensar, esmiuçar o que são essas situações todas, elas são todas situações onde alguém, por interesse X, Y, Z, pode ser uma pesquisa acadêmica, pode ser uma prática de saúde, né, convoca outras pessoas para falarem sobre algo, né? Essa é a base comum de qualquer situação de grupo, né? Certo? Aí, como você nomeia, vou encerrar por aqui, viu, gente? Como você nomeia é a preciosidade do estudo de práticas discursivas. Como você nomeia as coisas quando você fala das coisas. Né? Nomear é um ato extremamente impositivo de construção de realidade. Mas você pode nomear numa mesma fala a mesma coisa de formas distintas. Né? E essa é uma das artes da análise de discurso, né? Que é justamente observar as variações. Então, eu posso estar falando com a Jaque, né, sobre feminismo e a Jaque nomear as questões de forma distinta em diferentes momentos da nossa conversa. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente dizia para a Júlia, né? As falas são contextuais, elas estão presas a contexto. E contexto não é a sala, o emprego. Contexto é o contexto dialógico. Tá? Então, eu estou falando de uma coisa, a Sueli vira para mim e faz uma pergunta, mudou o contexto dialógico. E a pergunta pode suscitar uma resposta na qual eu uso uma nomeação distinta. Eu não quis dizer isso, eu quis dizer assim. Tá? Certo? Então, prestar atenção nas variações de nomeação numa situação de interação, como uma entrevista, é a preciosidade do trabalho com práticas discursivas. E aí vem a questão, que a gente já trabalhou nesse núcleo muitas vezes. Como você faz isso se você faz 50 entrevistas? Não faz. Ponto final. Tá? Porque isso é pente fino, né? Certo? Então, é aquela coisa de entender, né, a dialogia, certo? Eu fico por aí, né? Tá bom? A crítica que eu acabei fazendo às representações é por ser muito estruturalista. Tá? Então, se fala em teorias compartilhadas, né? E eu justamente sempre trabalhei com a ebulição da dialogia, da co-construção,
no tempo presente, nas interações face a face. Tá? Então não me interessava ir buscar aquilo que é de comum, que é o que a teoria das representações sociais faz. Tá? Já que a coisa é complicada, de que no fundo a gente fala de estar trabalhando com a linguagem, ela traz representações, ela faz circular representações. Né? Passar a ser repertórios para nós. Mas, exato, Porque a gente não trabalha com essa ideia de representar a realidade, que a própria palavra traz. Exato, e nem com a questão de compartilhamento e de só trabalhar com aquilo que circula compartilhadamente. Sem dúvida alguma, você está partindo de uma maneira de ver, né, um certo fenômeno, né, que você aprendeu, que você optou, que você foi, sei lá, né, catequizada, seja lá o que for. Né? Mas o que você está trazendo, Mariana, é uma questão fundamental do nosso fazer pesquisa. Né? Porque a gente sempre vai conversar com o outro a partir das nossas concepções, das nossas percepções. Se a gente vive num mundo de construções múltiplas, de realidades múltiplas, né, cada um de nós carrega, sim, a sua maneira de ver esta questão. Pode ser que não seja a mesma que a sua, certo? Mas certamente, senão eu acho que a gente piraria, literalmente. Né? Então, a gente tem que ter uma base, né, a partir da qual a gente também se posiciona. Né? Eu prefiro o termo se posicionar. Né? Então, eu me posiciono a partir de uma base, né, que é a maneira como eu estou inserida nesse mundo, classe social, profissão, ou seja lá o que for. Né? E essa minha base, é uma base material essa, né? É uma base material a partir da qual eu significo outras tantas coisas. Tá? Então, difícil quando você está tentando entender uma outra maneira de ser. Né? De duas uma, você catequiza. Né? Então, você diz, eu levo a minha maneira de ser, eu imponho a minha maneira de ser, ou você entra num imbróglio muito grande, que eu acho que é o imbróglio que nós enfrentamos como pesquisadores, né? Que é de tentar entender o outro a partir de um frame, de um enquadre diferente do outro. Tem certas impossibilidades nesse diálogo. Mas isso é uma questão metodológica complicada. A questão metodológica não tem nada a ver com o texto do Ricardo, mas tem a ver com a maneira como a gente faz pesquisa. Né? Então, no fundo, a gente faz pesquisa interpretando a partir dos nossos posicionamentos. O que isso significa? Significa que eles têm que estar muito claros. Tá? Eles têm que estar explicitados. Muitas vezes, ao se posicionar desta forma, você impede com que outros escutem o que você tem a dizer. Tá? Então, são questões delicadas, o quanto você se posiciona. Né? Então, o limite mínimo disto é conversar com seus interlocutores, deixando muito claro quais são os seus objetivos, por que você está fazendo isso, tá? De onde que você está falando, estou falando da academia, estou fazendo uma dissertação, entendeu? Esse é o mínimo, entendeu? Por isso que a gente tem que analisar sempre o contexto da produção das falas, né? Porque, de fato, eu posso falar uma coisa agora e amanhã falar outra, porque o contexto era outro, entendeu? Não quer dizer que eu abandonei, até pode ser que eu tenha dito, não acredito mais nisso, agora eu acredito em tal coisa, né? Mas, normalmente, o que acontece é processo dialógico. Então, eu estou respondendo a você, me entrevistando numa circunstância X. O que a gente tem que fazer? Dizer, não, vou jogar tudo no lixo? Não, tem que dizer, são duas falas distintas, porque as circunstâncias eram totalmente distintas. Numa vertente não essencialista, se diz que todas essas versões convivem, eu sou todas essas versões. Né? Eu não preciso dizer que uma delas é a minha essência. Né?
E aí você cai no relativismo. Fazer uma gradação, né, de qual que é mais verdadeira em relação à minha personalidade. Exatamente.